Elias estava em uma época em que todo Israel se havia desviado do Senhor Deus. Eles estavam seguindo a outro Deus chamado Baal. Devido a isso, a essa situação de eles haver abandonado a Deus, os céus se cerraram. Não havia chuva. Por 3 anos e meio não caiu uma gota de água. Todas as pessoas estavam morrendo-se de hambre, os animais morrendo-se porque não havia pasto. Havia uma grande miséria. E Elias chegou para o rei e isso um desafio. Mandou convocar a todos os profetas de Baal e a los profetas deixa eu ler aqui, aí eu lhe digo, me olvidei o nome. Ele digo assim, depois eu lhe digo o nome. Envia-me, pois, a hora e congrega-me em todo Israel, e no Monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Acera. Em total eram quantas pessoas? 850. 450 profetas de Baal e 400 de Acera. 850, e Elias estava solo. Solo, não tinha nada com ele. Eu lhe pergunto, quantas pessoas você tem contra a sua? Mas você não tem 850. De pronto você tem sua pareja contra você, seu filho, sua madre, seu patrão, um amigo de trabalho. De pronto você tem um diagnóstico médico contra você, um diagnóstico del abogado contra você. Você pode ter 2, 3, 5 problemas, inimigos contra você. Elias, ele tinha 850 contra ele. Fuera todo o povo de Israel. Fuera o povo de Israel. Ou seja, ele tinha todos contra ele. Ele estava solo. Eu quero falar isso porque muitas vezes as pessoas, elas justificam seu fracasso porque elas dizem que não têm a nada que las ajude, que não têm a nada que las apoie, que não têm a quem lhes eche uma mano. Mas lá fez individual, lá fez personal. Você não precisa que alguém lhe eche a mano, você não precisa do favor de nadie, porque sua fé hará com que as coisas aconteçam a seu favor. Isso é fé. A fé vai lá contramano. Mientras todos vêm para cá, a fé vai contra todos. A fé vai contra a corrente, não siga a corrente. Então, Elias, ele tomou uma decisão, porque ele já não queria mais que a situação perdurara. Ele queria dar fim ao problema. Ele queria acabar com o problema. Ele queria dar um basta ao problema. Mas para dar um basta ao problema, ele tinha que usar a fé. Eu sei que todos os teres que estão aqui querem também dar um basta a uma situação. Mas como vai dar um basta? Orando? Não, porque orando esteja a hora. Não, você só vai dar um basta quando você tome uma atitude de fé. Já não é oração, é atitude, é decisão. Foi o que Elias isso. Ele hizo um desafio. Era todo ou nada, era a vida dele que estava em jogo. Se Deus não respondera, ele ia perder a vida. E assim é a fé. La fé me deja em la dependência de Deus. La fé me obriga a essa dependência. É todo ou nada. Aí vamos a ver o versículo número 30, para que você possa entender o que eu quero dizer. 18:30, disse assim: digo Elias a todo o povo, acercaos a mim. E todo o povo se lhe acercou. E que foi aquilo que Elias hizo?
que ele isso? Que estava quê? Então, aquela situação de miséria era devido a quê? A que o altar do Senhor estava como? Arruinado. Ou seja, o povo já não vivia a fé em Deus. Eles já não buscavam a Deus. Por isso que o altar estava arruinado. Porque o altar é o lugar do encontro com Deus. O altar representa Deus. E eles haviam abandonado esse altar. Por isso que estava a situação como estava. Era um resultado. Então Elias foi e restaurou. Ele não mandou que alguém lo hiciera. Ele restaurou. É isso que eu quero que você entenda. Ele restaurou. Está escrito aí. E ele arreglou o altar do Senhor que estava arruinado. E tomando Elias 12 pedras, conforme o número de las tribos de los hijos de Jacob, ao qual havia sido dada a palavra do Senhor, dizendo: Israel será tu nome, edificou. Quem edificou? Quem? Edificou com as pedras um altar em el nome do Senhor. Depois isso na zanja, quem isso na zanja? Depois isso na zanja, ao redor do altar, em que cupieram 2 medidas de grano. Preparou luego a lenha. Quem preparou? Elias. Preparou a lenha. Que mais? Quem cortou? Elias. Cortou o boi em pedaços e lo puso sobre a lenha. Mira-me a mim, por favor. Então, você vê que Elias, ele foi fazendo as coisas. Ele restaurou o altar. Ele tomou as pedras. Ele cortou a lenha. Ele cortou o boi. Ele colocou no altar. Ele. Quem queria a resposta? Ele. Então, se você quer a resposta que você necessita, não espere por outra pessoa. Porque se você quer dar esperando por outra pessoa, você nunca hará nada. Se você está contando com a aprovação de outra pessoa, você nunca vai alcançar o que você quer. Porque Deus habla direto comigo, com você. Deus não necessita de intermediários. É nossa fé. Somos nós outros que temos que fazê-lo. É nossa fé, gente. El basta de nossa vida depende de nossa fé. A resposta de Deus em nossa vida depende de nossa fé. As bendições de Deus em nossa vida dependem de nossa fé. Por favor, você não pode culpar ou responsabilizar a nadie. É sua própria fé. Porque se você não vem para o altar, é sua responsabilidade. Se você sube no altar com um sacrifício qualquer, é sua responsabilidade. Vê o que Elias isso. A gente se estava morrendo de hambre. E ele agarrou um boi. Aquele boi poderia matar o hambre de quanta gente? Não sei se eu me hago entender. Aquele boi não era um boi qualquer. Ele valia muito. Porque a gente se estava morrendo. Mas é a fé. A fé me traz para o altar. A fé me impulsa a venir para o altar e colocar sobre o altar aquilo que a mim mais me cuesta, que a mim mais me duele, aquilo que de pronto eu poderia usar para isso ou para aquele, mas que não vai resolver meu problema, porque Elias poderia agarrar aquele boi e dizer: vamos cortar aqui, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um assado e vamos dar de comer para todo mundo. Ok, a gente vai comer hoje. E depois quê? E depois quê? Volveriam a ter hambre. Então, se aquele boi não ia resolver o problema da gente, como mi sacrifício, eu tenho, mas esse sacrifício ou esse dinheiro não pode resolver meu problema. Ele não me vai fazer recuperar meu matrimônio.
Ele não me vai fazer recuperar minha saúde. Ele não me vai fazer pagar a Deus. Eu não tenho mais. Então, esse sacrifício vai vir para o altar. Esse é um sacrifício. É um uso de fé. É uma confiança na promessa de Deus. Mas sou eu que tenho que fazer isso. Eu não posso perguntar a fulano, que lhe parece? Perdão, dói ou não dói? Porque se eu hago isso, é porque eu não tenho fé própria. E a que eu lo haga já não vai servir para Deus, porque eu não sou capaz de obedecê-lo. Eu estou esperando que alguém me eche um empurrão para que eu obedeça, que eu não posso ser assim. Se eu quero que Deus me bendiga, eu me tenho que lançar na palavra de Deus. Elias estava colocando em risco, era a sua vida. Porque imagina se Deus não responde a Elias. Se Deus não responde a Elias. Aí disse assim, ó. E digo, llenad 4 cântaros de água, e derramad-la sobre o holocausto, e sobre a lenha. E digo, acede-lo outra vez. E outra vez lo hicieron. E digo, acede-lo terceira vez. E terceira vez lo hicieron. De tal maneira que a água corria ao redor do altar, e também se havia llenado de água que... La sanga, mira-me a mim, por favor. A gente necessitava de água. Quanto valia a água naquela época? Porque não chovia 3 anos. Você vê o significado do sacrifício? Ele poderia haver agarrado esses cântaros de água. Vamos dar de beber para todo mundo. Mas ele não, ele derramou todo no altar. Isso é sacrifício. O sacrifício não me deixa outra opção. Eu não me quedo com nada. Eu coloco todo no altar. Porque eu vou quedar na dependência de Deus. Eu confio que Deus, Ele vai fazer por mim o que eu não posso fazer. Isso é sacrifício. Às vezes a pessoa, quando chega à campanha, ela quer fazer o sacrifício ao modo de ela. E não é a meu modo, nem a seu modo. É ao modo de Deus. Porque o sacrifício é aquilo que Deus exige de mim. E para cada pessoa, Deus determina um sacrifício distinto. Porque cada pessoa tem uma condição diferente. E esse sacrifício é o que hará a resposta venir. Por quê? Por causa do dinheiro, não, o dinheiro é papel, é o sacrifício. É o que a mim me custou hacerlo para colocar sobre o altar. E eu lo hice por uma fé. Elias hizo isso por uma fé. Aquela água e aquele touro não iba a resolver o problema da gente. Era um paliativo, não resolveria. Então se vino para o altar. Isso é fé. E às vezes uno queda preso a um pouco que tem para não colocar no altar. Por medo, por dúvida, por desconfiança. Quem sai perdendo não é Deus, é a própria pessoa. Por isso que as campanhas, elas são oportunidades para que você possa ver algo grande em sua vida. Então, depois que Elias hizo isto, mira o que sucedeu. Quando chegou a hora de oferecer-se o holocausto, se acercou Elias ao altar e digo, mira o que ele digo, quem tem um cronômetro? Quem tem cronômetro para marcar os segundos? Nada tem nenhum. Coloca o cronômetro. Aperta aí, quando eu começo, você coloca. Mira lá a oração de Elias. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, sea hoje manifesto que tu eres Deus em Israel e que eu sou tu servo e que por mandato tuyo he hecho todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que conosca este pueblo que tu, ó Senhor, eres Deus e que tu vuelves a ti el coração de ellos. 25 segundos. Que tardou mais, o sacrifício ou a oração? Hã? O que tardou mais?
Claro, o sacrifício tardou muito mais, porque ele teve que agarrar as pedras, ele teve que restaurar o altar, ele teve que colocar as pedras, ele foi cortar a lenha, ele trajo a lenha, colocou, aí ele agarrou o boi, sacrificou o boi, cortou o boi em pedaços, colocou no altar. Todo isso levou um tempo. Todo isso levou um tempo. Mas a oração dele tardou 25 segundos. E qual é o problema delas pessoas? Elas oram mais e actuam menos. Ela ora muito, mas em la hora de venir para o altar, ela não vem com todo. Seria melhor que ela orara 25 segundos, mas quando ela sube no altar, ela suba com um verdadeiro sacrifício. Disse a Bíblia: entonces cayó fuego del Senhor e consumiu el holocausto, la leña, las piedras, el polvo e aún lamió el agua que estava em la zanja. De graças a Deus. Ou seja, aconteceu lo sobrenatural por causa do sacrifício, por causa da fé.